Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Augusto Cury, um importante psiquiatra, cientista e escritor brasileiro, no prefácio do seu livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, vai dizer o seguinte: vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e estressada. Quando o computador demora para iniciar, não poucos se irritam. Quando as pessoas não se dedicam a atividades interessantes, elas facilmente se angustiam. Estamos na era da indústria do entretenimento e, paradoxalmente, na era do tédio. Muitos pensam que o mal do século é a depressão, mas aqui apresento outro mal, talvez mais grave, mas menos perceptível, a ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Vale destacar que o nosso tema aqui não é a ansiedade patológica, que precisa de um especialista e tratamentos adequados, mas aquela ansiedade que sempre nos assola em vários momentos da nossa vida ao longo de problema que nós enfrentamos. E para nós entendermos qual é a ansiedade que Pedro está falando na sua epístola, a gente precisa entender um pouco sobre o contexto dessa epístola. Pedro está escrevendo esse texto, essa carta, para confortar os cristãos que estavam na diáspora, em vários contextos, que estavam sofrendo por conta da fé que eles tinham em Jesus. Então, um tema principal, um fio de ouro que permeia toda essa epístola é a ideia do sofrimento. E a gente não pode negar que o sofrimento faz parte da experiência cristã. Vários textos bíblicos falam a respeito disso. O próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições. E uma coisa que a vida se tornou é injusta por conta do problema do pecado. Gênesis capítulo 4 é um episódio que nos ajuda a entender isso. Abel, o considerado justo, morre na história, enquanto Caim, aquele que fez a injustiça, é perdoado. Então a maneira como nós lidamos com o sofrimento, infelizmente, é cotidiana na nossa vida por conta do pecado. E o capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo Pedro vai tratar de várias coisas. A primeira delas é a ideia de que são instruções para a liderança da igreja e para toda a comunidade religiosa cristã, ali para que Pedro está escrevendo. Primeiro ele vai dizer que os pastores deveriam cuidar do rebanho sem serem autoritários, que eles deveriam ser humildes. E na sequência, Pedro vai instruir os jovens e toda a igreja que também andem com humildade. E essa ideia de humildade que Pedro está procurando aqui é uma ausência de orgulho. São pessoas que estão dispostas a servirem umas às outras, são pessoas que estão preocupadas umas com as outras. Ainda no capítulo 5, a gente percebe que Pedro vai dizer que Deus ele resiste aos soberbos. E por que é que Deus existe a esse grupo de pessoas? Porque os soberbos eles costumam ser independentes, autossuficientes. E nós, na nossa pequenez humana, muitas vezes decidimos tomar o controle de todas as coisas em nossa vida, achando que nós não precisamos da instrução ou do cuidado de Deus para várias áreas e para várias situações que nós vivemos. Quando diz que Deus existe aos soberbos, é porque essas pessoas, na verdade, não estão dispostas a ouvirem aquilo que Deus quer dizer a elas e a maneira que Ele quer dirigir a vida delas. E como é que a gente pode entender especificamente o verso 7 do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro? Essa ideia de lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, no texto original grego é um imperativo, é uma ordem para que a gente obedeça o que Pedro está dizendo, lançando essas nossas dificuldades e ansiedades que nós temos ao longo da vida. A ideia ali de toda, esse termo que aparece, nós não podemos mandar para Deus em parcelas, dificuldades e os problemas que nós temos na vida. Falar, Senhor, cuide um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Na verdade, todos os nossos problemas e aflições precisamos depositar na conta de Deus, confiando de que Ele vai continuar dirigindo a nossa vida. Lembrando até o que o salmista diz lá no Salmo 37, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E a ideia da palavra ansiedade que aparece aqui, ela é uma expressão idiomática muito interessante porque ela vai dizer que significa ser morto pela própria mente ou sofrer por estar pensando. Lembra o texto que eu comecei lendo a partir das ideias de Augusto Cury, de que nós precisamos ter mais calma, viver desenfreadamente porque sofremos da síndrome do pensamento acelerado? Então, esse sentimento, essa emoção que nos assola, precisam ser colocados nas mãos de Jesus. E alguns conselhos que a gente precisa ter aqui para o fim é o verbo cuidar.
porque ele diz que Deus tem cuidado de nós. Constantemente Deus nos cuida. Constantemente nós somos objetos da atenção de Deus. Constantemente Deus tem oferecido a sua graça a todos nós, nos livrando de vários maus. E aí, um texto curioso que aparece em Mateus capítulo 10, verso 29 e 30 diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Essa passagem em específico muitas vezes é usada para consolar aqueles que estão sendo perseguidos, mas ela pode ser usada para o consolo de todos os cristãos, para que confiem no cuidado de Deus. Se ele cuida de 2 pequenos pardais, por que é que ele não cuidaria daqueles que ele chama de seus filhos? E 2 coisas que nós precisamos pensar aqui para o final da nossa reflexão. O conselho de Pedro contra a ansiedade humana consiste em lançarmos todas as nossas cargas e desafios em Deus. E o segundo é que nós devemos reconhecer que sem Deus nada somos. Que Deus abençoe você.